O Fabinho Soldado tá trabalhando quieto, mas mexendo forte nos bastidores do Corinthians. Enquanto muita gente acha que o clube está só observando, ele tá mergulhado em reuniões, ligações e contatos. É um hotel aqui, outro ali, conversa com um empresário, depois com outro, e tudo com um perfil muito específico em mente. Ele não tá indo atrás de medalhão badalado ou jogador caro no auge. O foco são atletas que estão sem espaço, que perderam a titularidade ou que simplesmente foram encostados nos seus clubes. E o objetivo é, claro, trazer reforços que cheguem com fome, de mostrar serviço e dar a volta por cima no Parque São Jorge. E não pense que ele tá fazendo isso de forma aleatória. Nada disso. Ele sabe exatamente o que quer. O Corinthians está de olho em nomes que têm potencial de recuperação, jogadores que talvez não estejam rendendo o esperado nos seus times, mas que têm bagagem e qualidade para vestir a camisa alvinegra? É uma aposta ousada, sim, mas não é uma aposta cega. É estratégia. Afinal, contratar jogador de alto nível, com caminhão de dinheiro na mão, qualquer um faz. Difícil é montar um time competitivo com inteligência, conhecendo o mercado e sabendo onde garimpar bons nomes. E isso, pelo jeito, o Fabinho tá fazendo com bastante empenho. Nos últimos dias ele tem se reunido com representantes de atletas que se encaixam nesse perfil. São jogadores que fizeram 2 jogos no ano, outros que estão na reserva do reserva, como a gente costuma dizer. Tem jovem que perdeu espaço, tem veterano que caiu de rendimento, mas todos com um ponto em comum, a possibilidade de retomar a boa fase com a camisa do Corinthians. Alguns nomes até já tentaram ser trazidos antes. O goleiro Hugo Souza, por exemplo, foi uma dessas tentativas que deram certo. Já o volante Alex Santana foi outro alvo, mas essa negociação não evoluiu como o esperado. De qualquer forma, o radar do Corinthians segue ativo. E tem mais. O Fabinho não está se limitando a São Paulo. Ele tem sido visto em várias regiões do Brasil. Já passou por Curitiba, Belo Horizonte e Rio de Janeiro, tudo em busca de conversas mais próximas com os empresários. E como muitos desses agentes não são figuras tão conhecidas do meio, as reuniões acabam acontecendo em lugares públicos, como restaurantes de hotel lobbies, tudo meio discreto, mas sem deixar de avançar nos contatos. E por que essa correria toda agora? Porque o Fabinho não quer esperar, ele não quer depender de promessas que talvez nem se cumpram. Lembra daquela conversa de que o Corinthians vai contratar 3 grandes nomes no meio do ano? Pois é, essa promessa foi feita a ele por Pedro Silveira e Augusto Melo, só que o Pedro já foi embora. E o Augusto tá com o cargo balançando. Então o Fabinho tá jogando com o que tem. Ele entendeu que talvez os tais investimentos milionários não venham. E se vierem, ótimo. Mas se não vierem, ele já vai ter feito o dever de casa com inteligência, com uma abordagem mais realista e ao mesmo tempo ousada. É isso que diferencia um dirigente de verdade. Porque se for para contratar só com grana sobrando, qualquer um faz. A verdadeira competência aparece quando o cenário está apertado, quando é preciso buscar soluções criativas, fazer apostas certeiras e aproveitar as oportunidades que o mercado oferece. E por isso o Fabinho está merecendo crédito. Ele está correndo atrás, está tentando viabilizar reforços mesmo com todas as incertezas que rondam o clube. E mais importante, ele está buscando nomes que podem render tecnicamente, mesmo que hoje estejam esquecidos nos seus times. O Corinthians tem uma lista de reforços em andamento. A ideia é trazer 5 ou 6 nomes. Alguns já estão bem encaminhados, outros ainda em fase de conversa, mas todos eles seguem o mesmo padrão. Nenhum deles está em alta, nenhum deles é titular absoluto nos seus times, mas são atletas com histórico, com potencial e principalmente com sede de recomeço. E é esse tipo de jogador que muitas vezes dá certo, porque chega com vontade, com gana, querendo provar que ainda pode render em alto nível. O torcedor pode até torcer o nariz de início, mas é bom lembrar que muita contratação contestada virou peça importante no time depois de uma boa sequência. E no meio dessa movimentação toda, o Corinthians ainda tem que lidar com um desfalque importante. Rodrigo Garro! O meia tá fora por lesão e o tempo de recuperação deve ser mais longo do que se esperava. Ele vai perder no mínimo 6 partidas. Talvez até 7, dependendo da evolução clínica. A previsão mais otimista é de que ele volte no fim de maio, ali por volta do dia 27. Se não der certo esse prazo, a volta deve acontecer só em junho. E isso muda muita coisa, porque o Garro é peça-chave no meio de campo, e sua ausência obriga o Dorival Júnior a buscar alternativas.
Vamos aos jogos que o Garro deve perder. Já é certo que ele não joga contra o Internacional no dia 3 de maio, nem contra o América de Cali no dia 6. Depois tem o Mirassol no dia 10, o Racing do Uruguai no dia 15, o Santos no dia 18 e o Novo Horizontino no dia 21. São 6 jogos. E talvez o sétimo seja contra o Atlético Mineiro fora de casa no Mineirão no dia 27. Esse é o jogo que pode marcar o retorno dele, mas ainda sem garantias. O jogo seguinte, caso ele não volte contra o Galo, seria no dia 1º de junho contra o Vitória, e aí sim a expectativa de volta seria maior. E com esse calendário, o Corinthians precisa se virar. Tem jogo importante na Sul-Americana, tem sequência complicada no Brasileirão, e a ausência de um dos principais articuladores do time pesa. A diretoria sabe disso, o Dorival sabe disso, e por isso a busca por reforços ganhou ainda mais urgência. Não dá para esperar que o elenco atual consiga suprir todas as carências sem ajuda. Ainda mais com lesões, suspensões e a maratona de jogos que vem pela frente. E é por isso que o Fabinho Soldado tá nesse ritmo acelerado. É claro que o torcedor quer nomes de impacto, quer ver jogador chegando para mudar o patamar, mas o momento exige cautela. Não é só gastar por gastar, é entender o contexto, identificar quem pode realmente ajudar e ir atrás com convicção. E nesse sentido, as ações do Fabinho fazem muito mais sentido do que parece. Ele não tá prometendo estrelas, tá buscando soluções. E isso num cenário instável como o atual, pode ser o diferencial entre um semestre caótico e uma retomada inteligente. Quando os nomes começarem a aparecer, pode ter certeza, vai ter jogador que o torcedor vai reconhecer e lembrar que já teve seus bons momentos. E também vai ter aquele atleta que ninguém dá nada, mas que pode surpreender. O importante é entender o perfil da estratégia. Não é uma questão de status, é uma questão de necessidade. O Corinthians precisa reforçar e reforçar do jeito que dá. Se der para trazer um ou outro nome mais expressivo, depois melhor ainda. Mas até lá o clube precisa se mover e o Fabinho tá fazendo isso. Por enquanto, os nomes ainda estão sendo mantidos em sigilo, mas não deve demorar muito para as primeiras novidades começarem a pipocar. E aí cada um vai poder lembrar que já tinha sido avisado. Porque quando aparecer o reforço que jogou só uma vez no ano, ou o cara que nem foi relacionado nas últimas rodadas do outro clube, a ficha vai cair. Esse é o tipo de jogador que o Corinthians está mirando agora. Não é desespero, é planejamento dentro da realidade atual. E quem acompanha futebol sabe muitas vezes é desse tipo de aposta que surgem os grandes acertos. E esse movimento nos bastidores vem num momento crucial. O Corinthians vive um ano de reconstrução, tentando equilibrar as contas, acertar dentro de campo e manter a confiança da torcida. Só que nada disso acontece do dia para noite. E o Fabinho Soldado parece entender isso melhor do que ninguém. Enquanto o clube passa por incertezas na diretoria com possíveis saídas e mudanças de comando, ele está se adiantando. Sabe que não dá para esperar a poeira baixar para começar a agir? Se fizer isso, corre o risco de ficar sem opções no mercado e ainda atrasar o planejamento para o segundo semestre, que promete ser pesado. O mais curioso é que esse tipo de movimentação passa despercebido para muita gente. Como não são negociações com grandes nomes, nem sempre elas ganham destaque imediato. Mas são justamente essas contratações que podem garantir fôlego ao elenco. Jogador que chega motivado querendo mostrar serviço pode virar titular em pouco tempo. O futebol tem muito disso. Às vezes quem menos se espera é quem mais entrega. E pelo que tudo indica, o Fabinho Soldado tá apostando justamente nesse tipo de jogador, caras que enxergam no Corinthians uma chance de recomeço e que vão se doar ao máximo por isso. Claro que tem risco. Toda aposta tem, nem todo jogador encostado vai dar certo. Alguns não vão render, outros talvez nem se adaptem ao clube. Mas quando se trabalha com critério e convicção, as chances de acerto aumentam bastante. E nesse ponto, é preciso reconhecer que o Fabinho tem buscado atletas com um mínimo de histórico, com qualidade já comprovada, mesmo que estejam num momento ruim. Ele não está indo atrás de qualquer nome. Está analisando o perfil desempenho recente, histórico físico e, claro, o custo-benefício da operação. É o tipo de visão que faz a diferença num cenário de tantas limitações. Enquanto isso, o Corinthians vai ter que se virar sem Rodrigo Garro. O argentino vinha sendo um dos principais nomes do time com presença forte no meio-campo, criatividade e chegada ao ataque.
Sua ausência abre uma lacuna difícil de preencher. E não adianta esperar que um único jogador supra isso de imediato. Por isso é bem possível que o clube vá atrás de mais de um reforço para o setor. Talvez um meia mais experiente e outro com características diferentes que ajude na rotação do elenco. A maratona de jogos exige elenco mais encorpado e com alternativas. A torcida, claro, quer respostas. Quer saber quem vem quando chega, se vai dar certo. Mas às vezes é preciso esperar a movimentação amadurecer. Muitos nomes estão sendo sondados em silêncio justamente para não inflacionar as negociações e não gerar expectativa antes da hora. O Fabinho tem circulado em várias regiões, como já comentamos, e isso mostra que ele não está esperando propostas caírem no colo. Está indo atrás, abrindo portas, acelerando os processos. Isso vale muito. E quando as peças começarem a ser encaixadas, o torcedor vai entender o porquê desse trabalho silencioso. E tem outro ponto importante, o clima político do clube. Com Pedro Silveira fora e Augusto Melo cada vez mais pressionado, há uma incerteza no ar. E isso interfere em tudo, desde as decisões mais simples até os investimentos mais altos. Ninguém sabe ao certo quem vai estar no comando em junho, se haverá troca de presidente, se a diretoria será reformulada. Diante disso, o Fabinho Soldado optou por agir por conta própria. Dentro do que pode com os recursos disponíveis, ele tenta garantir que o Corinthians chegue ao meio do ano com reforços minimamente prontos para contribuir. Esse tipo de postura é o que diferencia quem apenas ocupa um cargo de quem realmente veste a camisa da função. Ele podia muito bem cruzar os braços, esperar os reforços prometidos e depois dizer que não deu para fazer nada, mas preferiu agir. Preferiu colocar o time à frente de tudo e tentar entregar soluções mesmo em meio ao caos. E num clube do tamanho do Corinthians isso conta demais. A torcida percebe, a comissão técnica percebe, os jogadores percebem. Quando veem que o executivo está se mexendo, todo mundo se movimenta também. Cria-se um ambiente de comprometimento que no fim das contas pode ser determinante para o sucesso do projeto. E o momento pede isso. Com um calendário cheio, elenco com deficiências e lesões atrapalhando o clube, não pode mais perder tempo. As apostas feitas agora podem ser as que vão decidir o rumo do Corinthians no segundo semestre. Pode ser a diferença entre brigar na parte de cima da tabela ou ficar se arrastando no meio da classificação. Pode ser o que separa uma eliminação precoce de uma campanha competitiva na Sul-Americana. É esse tipo de visão que o torcedor precisa entender. Nem toda contratação vai chegar com festa, mas pode render muito dentro de campo. A realidade financeira do clube também não permite loucuras. O Corinthians precisa contratar com responsabilidade, sem comprometer ainda mais suas finanças. E por isso mesmo, essas apostas em jogadores encostados fazem tanto sentido. São contratações que exigem mais análise e menos grana. E se bem feitas, podem gerar retorno técnico e até financeiro lá na frente. Jogador que chega por baixo, se valoriza, pode até ser revendido. E esse tipo de movimentação ajuda o clube a se reorganizar sem deixar o desempenho cair. Fabinho Soldado parece estar ciente de tudo isso. Ele sabe que as escolhas feitas agora vão ter impacto direto nos próximos meses. Sabe que o torcedor quer resultados, mas também entende que o caminho precisa ser sustentável. E por isso segue. Nas reuniões, nas viagens, nas conversas que poucos veem, mas que fazem toda a diferença. O mercado da bola é traiçoeiro. Perdeu o timing, já era. Outro clube vem e leva. Por isso ele está sempre um passo à frente, tentando garantir que o Corinthians não perca boas oportunidades por falta de iniciativa. No fim das contas, é isso que define um bom executivo de futebol. Não é só o nome que ele traz, mas o contexto em que ele consegue trazer. Não é só a contratação em si, mas o planejamento que ela representa. E nesse momento o Corinthians precisa disso mais do que nunca. Precisa de gente que faça acontecer mesmo com limitações, mesmo com incertezas, mesmo com o terreno balançando. E se tem uma coisa que o Fabinho Soldado está mostrando, é que ele está disposto a encarar esse desafio de frente, sem medo de apostar, sem medo de errar, mas com a coragem de tentar fazer o melhor com o que tem nas mãos. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians continuando. O dono da Havan, Luciano Hang, surpreendeu o cenário esportivo brasileiro ao realizar um pagamento milionário via Pix para quitar a dívida do Corinthians com seu estádio, a Arena Corinthians.
A ação gerou grande repercussão nas redes sociais e nos meios de comunicação, despertando especulações sobre os motivos por trás desse gesto. Hang, conhecido por seu perfil polêmico e suas declarações nas mídias, se tornou figura central na discussão e a notícia logo ganhou atenção de todos os cantos do país, especialmente entre os torcedores do Timão. A dívida do Corinthians com a Arena, construída para a Copa do Mundo de 2014, sempre foi um tema delicado para a administração do clube. Ao longo dos anos, o estádio passou por uma série de dificuldades financeiras, com parcelas de financiamentos pendentes e dificuldades em equilibrar as contas. A gestão da Arena foi assumida com grande entusiasmo, mas os custos elevados e a dificuldade de gerar receita suficiente para cobrir as dívidas acabaram criando um cenário complicado para o Corinthians, que sempre lutou para manter o controle da situação. Luciano Hang, através de sua empresa Avan, é conhecido por fazer investimentos de grande porte em várias áreas, mas sua relação com o futebol nunca havia sido tão evidente. A decisão de ajudar o Corinthians na quitação da dívida do estádio gerou uma série de questionamentos. Seria esse um simples ato de generosidade ou há interesses mais amplos envolvidos? Hang, com seu histórico de apoio a algumas causas e clubes, já havia demonstrado seu interesse em vincular sua imagem ao futebol de uma forma mais direta. Para o Corinthians, o pagamento do valor é uma verdadeira virada de chave. A dívida com a Arena era um dos maiores problemas financeiros do clube, e a quitação desse débito pode abrir novos horizontes para a gestão do Timão. A decisão de aceitar o pagamento de Hang foi uma estratégia para aliviar as pressões internas e garantir um futuro mais estável para o clube, que enfrenta desafios financeiros e esportivos. Além disso, o clube poderá utilizar os recursos futuros para outros projetos, como o reforço do elenco e a manutenção de sua infraestrutura. Entretanto, essa doação também gerou críticas. Parte da torcida corintiana se questionou sobre os reais motivos por trás do gesto de Hang, enquanto outros temeram que o clube estivesse se comprometendo a algum tipo de aliança ou interesse político. Há quem veja nisso uma forma de Hang adquirir influência dentro do clube, o que é visto com desconfiança por aqueles que preferem que o Corinthians se mantenha longe de envolvimentos comerciais ou de outros interesses. A decisão de Luciano Hang, independentemente de seu objetivo, coloca o Corinthians em uma posição mais confortável financeiramente, mas também abre um leque de discussões sobre os limites entre o empresariado e os clubes de futebol. Esse episódio certamente marcará o futuro do Timão e a relação do futebol brasileiro com figuras que até então não estavam diretamente ligadas ao esporte. Para os torcedores do Corinthians, o desafio agora será compreender o impacto dessa ajuda e, principalmente, o que ela significará no longo prazo. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!